Olá, sejam bem-vindos ao canal Compliance. Pessoal, queria começar agradecendo a todos os nossos seguidores pelas perguntas, pela interação que a gente está tendo nas nossas redes sociais. Tenho acompanhado cada uma das perguntas de vocês, tenho tentado responder a todas, seja no Instagram, seja no Twitter, seja no Facebook, seja aqui nos comentários do nosso próprio vídeo, e estou considerando todas essas observações para elaborar as pautas dos nossos próximos vídeos. Então, participe do nosso canal, deixe aí o seu comentário. Até agora temos que continuar nesse ritmo, né? Tenho só recebido elogios. Mas, objetivamente, se vocês tiverem algum tema que vocês gostariam de ver tratados aqui no canal, etc., por favor, falem, que a gente vai adaptando os nossos episódios, aqui os nossos vídeos, para o encontro das demandas dos nossos seguidores, tá? E das nossas seguidoras. Inclusive o vídeo de hoje, eu tinha uma pauta diferente para hoje, mas em função de um comentário que eu li aqui no nosso YouTube, eu decidi adaptar. Então a gente mexeu em toda a nossa programação aqui para ir ao encontro da sua demanda, né? Essa semana saiu uma informação na mídia de que a LGPD, a medida provisória que teria já prorrogado uma vez a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi prorrogada por mais 60 dias, né? Então, como alguns comentários de vocês foi, sempre que sair alguma notícia, alguma informação nova que toque a área de compliance, comenta, nos ajuda a estar informado. Então eu mexi aqui na minha organização para a gente tratar desse tema e gostaria de hoje ajudar vocês a entender o impacto dessa mudança, até porque pelo que eu percebi na mídia, não houve muita discussão dessa mudança, então parece que é uma mudança que não tem impacto e na verdade ela pode mexer em alguns detalhes. Então hoje a minha ideia nesse nosso vídeo aqui seria a gente entender melhor essa notícia e também entender um pouquinho o impacto disso na vida das empresas, etc. Vamos começar então, primeiro situando a lei, né? Acho que nem todo mundo aqui está por dentro. A gente teve um episódio inicial aqui, o primeiro episódio do canal foi sobre Lei Geral de Proteção de Dados. Convido vocês a assistirem, foi uma entrevista que eu fiz com Danilo Doneda, professor Ingo Sarlet. Eu tenho aí uma pauta que já está organizada até agosto, né? Então eu estou com vários temas que eu gostaria de tratar, a gente vai voltar nesse tema, mas hoje eu queria focar só num ponto, tá? Só num ponto, que é a questão da vigência da lei e o impacto que tem nas nossas empresas, o impacto que isso tem na nossa vida. Vamos ver se eu consigo ajudar a esclarecer esse ponto. Primeira coisa que eu queria deixar claro aqui é que às vezes parece, assim, a gente está discutindo a Lei Geral de Proteção de Dados hoje, parece que é um tema que surgiu agora, mas na verdade não é. A gente tem, desde 1890, já uns primeiros textos, Samuel Warren, etc., que tratam disso nos Estados Unidos. De lá para cá tem sido um tema cada vez mais que tem interessado não só acadêmicos, mas que tem gerado debates públicos. Naturalmente, desde a aprovação do Marco Civil da Internet lá em 2014, a Lei Carolina Dickmann, 2012, a gente teve uma ampliação desse debate. Mas esse debate ele se tornou mais relevante para a gente, especialmente por dois ou três marcos aqui que eu gostaria de relembrar com vocês. Eu tenho certeza que vocês têm acompanhado nas notícias, mas acho importante relembrar isso. Então, por um lado, pessoal, vocês vão ouvir aí, se começarem a ver palestras sobre proteção de dados, etc., vocês vão ver muitas informações, manchetes, jornais falando que agora o principal produto que a gente tem no mercado hoje são os dados, né? A pessoa pode perguntar, mas por que dados, né? Será que dados é mais relevante que petróleo? É mais relevante que, sei lá, energia? Né? Por que dados são tão relevantes, né? Então, pessoal, eu não vou aqui entrar em detalhes, a gente vai ter um outro vídeo só sobre indústria 4.0 e compliance, que eu vou tentar explicar isso um pouquinho melhor. Mas para situar vocês, a gente teve uma grande evolução tecnológica. Vocês têm que pensar, eu sou essa
jovialidade é essa beleza, né? Tenho só 42 anos. Mas, quando eu era pequeno, estava na escola, estavam surgindo os primeiros computadores. Então, numa perspectiva aí de 20, 30 anos, a gente saiu de um PC simples para uma revolução tecnológica, né? E alguns pontos foram importantes. O surgimento da internet, que hoje faz parte da nossa vida, mas não é uma coisa assim tão antiga, né? E o outro é uma capacidade tanto de hardware, ou seja, de máquina, quanto uma capacidade de software que foi desenvolvida nos últimos, assim, para simplificar, nos últimos 10 anos, que permite trabalhar grandes volumes de dados, inclusive não estruturados. O que são dados não estruturados, né? Dados estruturados são aqueles que estão num formulário, que a gente consegue, que alguém faz o cadastro e que, portanto, a gente consegue, de alguma maneira, com um software, com uma relativa simplicidade, organizar. O problema é que a grande massa dos dados que a gente tem, empresas, etc., eles vêm de e-mails e outros tantos que a gente nem sempre consegue estruturar, não consegue organizar na forma de formulários. Então, a questão dos dados tinha um interesse limitado. Além disso, com a internet e o aumento na capacidade de processamento de dados, a gente começou a ter muitas possibilidades que podiam ser exploradas que antes não podiam ser exploradas com a mesma facilidade. Então, hoje, a gente tem uma série de possibilidades no sentido de identificar preferências de consumidores, identificar preferências políticas, identificar gostos, identificar posições geopolíticas. Vocês viram essa discussão que está tendo agora em plena quarentena, em pleno combate ao Covid, numa tentativa de lidar com uma situação de pandemia, em que os estados estão discutindo se eles deveriam poder, né, se eles deveriam ter a possibilidade de controlar a localização das pessoas, de controlar os dados para conseguir localizá-los, né? Vocês sabem que eu estou aqui usando um relógio, tenho um iPad, tenho um celular. Com esses três aparelhos é possível saber onde eu estou o tempo todo, se for o caso, né? Tem também uma série de dispositivos como Sem Parar e outros tantos que permitem ter acesso a várias informações nossas que a gente não teria antes, né? Então, esse é um primeiro ponto importante para a gente entender a Lei Geral de Proteção de Dados. Houve uma mudança do ponto de vista técnico, do ponto de vista de mercado, que viabilizou acesso a dados de uma maneira que a gente não tinha antes, e por outro lado a gente teve um avanço legislativo que começou a tentar lidar com esses conflitos. Então, se vocês lembrarem lá atrás, Lei Carolina Dickmann, Marco Civil da Internet, que foi um marco importante na nossa legislação, mas sem sombra de dúvidas, talvez a legislação que tenha tido maior impacto nesse espaço foi, com certeza, a norma europeia, que alguns chamam de GDPR, que é o termo em inglês, mas, por exemplo, em Portugal chamam de RGPD, né? Regulamento Geral de Proteção de Dados. A gente aqui chama de LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Então, GDPR seria o termo em inglês, General Data Protection Regulation. Então, tanto faz a sigla, o que importa é que essa lei acabou tendo um impacto no mercado, porque ela tem uma dimensão extraterritorial importante. Ela acaba tendo impacto sobre transmissões de dados envolvendo europeus, inclusive fora, né, do território europeu. Isso acabou tendo impacto na nossa legislação também, e acelerou um pouco o nosso debate. E um outro ponto foi aquele escândalo do Facebook e o surgimento da discussão sobre fake news ou tentativas de direcionamento de eleições através de uso de dados, etc. Isso é um tema importante por si e já chama a atenção que a gente está começando a gravar aí um episódio só sobre isso com um convidado muito especial. Eu vou divulgar aqui nos próximos dias. Mas então, do ponto de vista prático, para contextualizar a lei seria isso, mas a verdade é que em 2018 a gente teve um processo legislativo um pouco complexo, mas em 2018 a gente teve então a aprovação da nossa Lei Geral de Proteção de Dados, que foi sancionada em 14 de agosto de 2018,
e foi publicada no Diário Oficial em 15 de agosto de 2018. O pessoal de casa pode ter se perguntado, tá, qual é o problema de vigência? Então, a gente começou aqui falando de vigência, você está dizendo que ela entrou em vigor 14 de agosto de 2018, então ela está vigente desde então. Não, essa é uma peculiaridade da nossa legislação que eu queria explicar para o pessoal de casa, que uma coisa é ser sancionada, outra coisa é entrar em vigor. Existe um período que às vezes, quando a lei tem muito impacto na vida das pessoas, que a gente dá para todo mundo se adaptar a essa empresa, a essa nova lei, a esse novo diploma normativo, que a gente chama de vacatio legis, enfim. No caso específico, quando foi aprovada lá atrás, a gente tinha um período de vigência, então, de 18 meses da publicação, tá? Na prática, então, a gente estava com uma situação resolvida, foi aprovada 14 de agosto, a gente tem 18 meses, então teríamos 18 meses para nos adaptar. Vocês podem pensar, 18 meses, foi aprovado em 2018, então, quer dizer, já está em vigor? Não, não é bem assim. Tínhamos um problema da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que ela não tinha sido inserida na lei, então, logo em seguida, em dezembro de 2018, através da medida provisória 869, foi inserida, então, a parte específica sobre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e essa medida provisória acabou, então, tratando da vigência da lei também. Não tratou diferenciadamente vigência em função de sanções, etc., mas tratou dessa diferença. Ela foi convertida em lei. Você sabe que uma medida provisória é um documento, é um tipo normativo que tem origem no executivo, poder executivo, né, no caso, presidência da República, o poder executivo, e ela, para virar lei no nosso país, tendo em vista que a gente tem a divisão dos poderes, ela precisa ser aprovada no Congresso Nacional. Então, na prática, o Executivo pode sugerir essa medida provisória, mas num determinado período precisa ser votada no Congresso para então se tornar lei e valer de maneira permanente. Ela foi convertida em lei, então, logo em seguida, e foi convertida na Lei 13.853 de 2019. Vocês podem pensar, tá, mudou a lei então. Você tinha falado que a Lei Geral de Proteção de Dados era 13.709 de 2018. Não estou dizendo isso. É que toda mudança da lei, inclusive de um artigo de lei, tem que ser aprovada na forma de lei. Então a Lei 13.853 mudou a parte da Lei 13.709 que tratava da questão da vigência. Bom, a gente entrou então num período de quarentena, de Covid, uma situação mais complexa, aqui que envolve vários aspectos que eu nem vou entrar no mérito, mas em função disso o Congresso entendeu por bem, no contexto de uma outra lei que trata de outros temas que não tinham nenhuma relação com proteção de dados, entendeu por bem tratar da questão da vigência da lei, certo? Então, foi criado o PL 11.179 de 2020, que teve uma primeira votação no Senado e que mudou então a vigência da Lei Geral de Proteção de Dados para janeiro de 2021 e instituiu uma diferençazinha de que as multas e sanções da lei passariam a entrar em vigor em agosto de 2021. Até aí, nenhuma grande novidade, né? O Congresso está discutindo isso, vai mudar a vigência em função de uma questão justificável, que é uma questão de pandemia, em que pese depois tenha havido uma manifestação do Ministério Público Federal, no sentido de que apesar da questão da pandemia, justamente por ela ser importante ter uma aprovação, mas a gente tinha um debate que estava dentro de um contexto de esfera pública, o que é relativamente normal numa democracia, ter opiniões a favor ou contra. O que teve de situação um pouquinho fora do normal é que logo em seguida de ter sido colocado em votação esse PL, o Executivo foi lá e editou uma nova medida provisória, que é a 959, e que foi foi publicada 29 de abril de 2020. Essa medida provisória mexia então na vigência da lei, mudando para 3 de maio de 2021. Tá? Essa medida provisória, como eu falei para vocês, ela precisa ser convertida em lei. Ela teria um prazo agora, que estaria sendo esgotado, mais ou menos em 27 de agosto, né, 27 de agosto de 2020. Mas essa medida provisória não tratou
especificamente da parte de multas e sanções. Então, aqui a gente começou a ter um problema, porque a gente tinha uma medida provisória definindo o prazo de vigência da lei, e a gente tinha então um PL tratando da multas e sanções e com um outro período de vigência. Então a gente tinha aqui duas situações diferentes. Como a medida provisória tem efeito direto e enquanto não é votada no Congresso, nesse período que tem de votação, ela tem efeito, então na prática a situação que a gente tinha é que, e que temos ainda hoje, é que essa medida provisória está determinando o prazo de entrada em vigor da lei, que é maio de 2021. As sanções, então, estavam sendo discutidas nesse projeto de lei. E agora, faz algumas semanas, a gente teve uma informação de que, então, esse PL 1179 de 2020 foi convertido em lei. Então as pessoas em casa podem pensar, tá, então foi resolvida a questão da vigência. Não, porque o Congresso Nacional entendeu por bem não tratar especificamente da vigência da lei, só tratar da vigência das sanções. Então esse projeto de lei que entrou em vigor, ele regula a data, ele cristalizou a data de quando entra em vigor as multas e sanções, que ficou então para 1º de agosto de 2021. E ela foi convertida em lei, a Lei 14.010, que foi publicada em 10 de junho de 2020. Tá, mas então, professor, agora não entendi mais nada. O que está em vigor então? É verdade, eu recebi várias perguntas a esse respeito, inclusive aconteceu uma situação peculiar que eu estava dando aula no MBA do Mackenzie lá sobre compliance, especialização de compliance, falei sobre o tema num dia, no outro saiu uma modificação e eu disse, olha pessoal, tudo que eu expliquei ontem mudou um pouquinho, vamos ter que conversar sobre esse ponto de novo. O que aconteceu então essa semana, que é como eu comecei aqui, vamos voltar então para o início do nosso vídeo de hoje. Então essa semana saiu uma notícia de que a medida provisória 959 foi prorrogada, foi publicada então, e todo mundo então começou a falar de novo sobre a vigência. Algumas pessoas inclusive começaram a dizer, tá, então agora ficou aprovado que é maio de 2021. Pessoal, eu pedi aqui para o pessoal da nossa produção colocar o textinho depois para vocês olharem aí, mas o que está escrito aqui é o seguinte: o presidente da mesa do Congresso Nacional, cumprindo o que dispõe o parágrafo 1º do artigo 10 da resolução número 1 de 2002 da CN, faz saber, nos termos tal, que a medida provisória publicada, etc., tem sua vigência prorrogada pelo período de 60 dias. Então, uma medida provisória ela pode ser discutida em 60, pode ser prorrogada por mais 60. O que aconteceu, então? A medida provisória foi prorrogada, não o prazo da lei. Então, o que a gente tem aqui? A medida provisória que hoje determina que a vigência da lei começa em maio de 2021, essa medida provisória, que deveria ser julgada e definida ou convertida em lei até 27 de agosto de 2020, agora pode ser discutida até outubro de 2020, quase no dia do meu aniversário, que é 30 de outubro, né? Então, o que a gente vai ter agora é uma situação um pouquinho diferente, né? Eu acho que isso acaba indicando um pouco a visão que o Congresso tem acerca do tema, e a gente vai ter que esperar para ver, porque, enfim, não sou uma pessoa que define futuro, não sou mãe de nada, não tenho esse tipo de poderes. Mas o que me parece é que a gente tem um indicativo no sentido de que a vigência da lei vai ser prorrogada, porque se não for assim, né, a gente vai ter 3 cenários. Se chegar em outubro e essa medida provisória não for convertida em lei, o que a gente vai ter é uma vigência retroativa, porque a lei a gente vai saber em outubro que a lei entrou em vigor em agosto, né? Isso é uma situação que até para o Brasil, esse nível de segurança jurídica, eu não sei se será aceitável. Então, na prática, eu acho que o Congresso acaba dando um indicativo de que pretende, no mínimo, tratar da vigência da lei em algum documento, em alguma lei que eles vão discutir até outubro. Da nossa parte, qual é o impacto na nossa vida? A gente fica com uma insegurança. Então, você que está em casa e tem uma empresa e quer saber, a lei está em vigor? Não.
mas tem uma vigência programada? Sim e não. Sim, até que o Congresso define esse ponto de maneira permanente. Tem alguma coisa que a gente pode fazer? Não. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados está funcionando? Não. A gente tem diretrizes específicas sobre como deve ser feito um sistema de gestão de compliance de dados? Não, do ponto de vista de uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados que, segundo a lei, deveria dar alguns indicativos nesse sentido. O que a gente tem são as melhores práticas internacionais de compliance, que então eu, por exemplo, os meus clientes estou sugerindo de seguir, e tem sim toda uma experiência internacional já consolidada nesse sentido, a gente está se guiando por ali. Mas objetivamente os critérios específicos que a gente vai ter sobre vários pontos que ainda não dependem de regulamentação, a gente não tem como saber ainda. Mas pelo menos, pessoal, eu espero ter dado para vocês um pouquinho mais de informações para vocês se guiarem aí nessa mar de inseguranças acerca da vigência da Lei Geral de Proteção de Dados. Nos nossos próximos vídeos eu vou aprofundar esse tema de compliance de dados, vou chamar outros colegas, porque é um tema que eu entendo vai mudar a maneira como a gente trata de compliance. Então fique conosco, pessoal, estou honradíssimo de tê-los e de tê-las como nossos seguidores. Gostaria muito que vocês nos ajudassem a ampliar essa rede de seguidores, porque a gente está se divertindo muito, muito feliz de começar a debater e de ter esse espaço aqui para a gente debater temas de compliance. Então nos ajude a ampliar a nossa rede. Vamos chegar aí aos meus seguidores até a próxima semana, eu conto com vocês. Então divulguem o nosso canal, sigam os nossos vídeos, cliquem aí no seguir para seguir as informações e a gente se vê na próxima sexta. Obrigado pela sua audiência, um grande abraço, fiquem com o canal Compliance.